Em Colossenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 10, diz assim: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados e transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporealmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, que vocês receberam a plenitude. Nesse texto aos Colossenses, a maior importância do apóstolo Paulo era que os cristãos viessem crescer em maturidade espiritual e no fundamento da conduta cristã e no senhorio de Cristo e como andar em Cristo. Mas no versículo 8, o apóstolo Paulo ele traz uma advertência aos cristãos, um alerta sobre falsas doutrinas, vãs sutilezas, filosofias, tudo que eram totalmente contrário a Cristo, a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo também faz um alerta em Gálatas capítulo 1 do versículo 8, que diz que ainda que eu, ou você, ou um anjo do céu que vos desça e pregue um evangelho diferente do que vos prego, que sejas anátema. E anátema tem um significado sobre maldição, ou seja, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus traz engano sobre a vida do cristão e isso pode se tornar em uma maldição, porque estamos indo para um caminho de engano, de erro perante a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele traz uma advertência ali da carta aos Colossenses, do capítulo 2, do versículo 8, contrária às ideias de judeus e gentios, pois não procedia da palavra de Deus e do evangelho seguinte à pessoa de Cristo. E quando o texto fala ali sobre rudimentos também, ele tem um significado sobre divindades astrais, sobre espíritos ou sobre anjos, que eram associados à adoração pagã, sobre astrologia e sobre práticas de magia. E o que entendemos desse texto para os dias de hoje? É que nós cristãos precisamos sim buscar maturidade espiritual, precisamos buscar viver a conduta dos princípios do Evangelho sobre as nossas vidas. Devemos ter sim Cristo como centro das nossas vidas e como referência da pessoa dele andar como ele andou. E que nós cristãos precisamos sim buscar o conhecimento para que a gente não venha ser enganado por falsos profetas, por essa mistura de religiões que é o sincretismo religioso e que traz contrariedades sobre a nossa fé e sobre rituais que são desnecessários à vida do cristão, sabendo que as Escrituras, a intimidade com Deus e o nome de Jesus é suficiente sobre as nossas vidas.